Olá, eu sou Roberto Latini, CEO da Latini Group, e hoje nós vamos para o segundo vídeo, para a segunda parte da RDC 751 de 2022, que substituirá a RDC 185 de 2001 e a RDC 40 de 2015, respectivamente falando do registro e da notificação de produtos para a saúde. Até agora nós falamos então sobre os novos processos de notificação e registro. Entretanto, tanto o processo de notificação quanto o processo de registro ele é passível de alteração. E agora nós vamos tratar exatamente do item das alterações. Então, aquelas alterações de aprovação requerida, ou seja, aquelas para as quais a Anvisa deve se pronunciar, elas só podem fazer parte então tanto do produto quanto da documentação do produto, uma vez que a Anvisa aprove e publique em Diário Oficial. Para as alterações de implementação imediata, a Anvisa vai se pronunciar através do Diário Oficial da União em até 30 dias. E as alterações não reportáveis são aquelas então de implementação imediata em que você sequer precisa informar para a Anvisa. Entretanto, no caso das alterações de notificações das classes 1 e 2, a implementação será imediata. Isto não significa dizer que a Anvisa não vai fazer a sua análise técnica. Ela só está informando que para os processos de notificação, as alterações são de implementação imediata, ok? Então vem aqui o artigo 24. O deferimento das petições de alteração ou inclusão de unidade fabril, de alteração de endereço de unidade fabril, ou inclusão de produtos ou modelos de família, sistema ou conjunto de produtos enquadrados nas classes de risco 3 e 4, fica condicionada à publicação do certificado de boas práticas de fabricação emitido pela Anvisa e ao cumprimento dos demais requisitos correspondentes a cada tipo de petição. O que a Anvisa está falando aqui? Que se você altera o endereço da fábrica, né? Ou você altera a unidade fabril, por exemplo, você fabricava no prédio 1 de um determinado complexo, agora você passou a fabricação para o prédio 10. E assim por diante, essas alterações elas só passarão a valer mediante a emissão do certificado de boas práticas de fabricação, porque nós estamos falando de produtos de classe 3 e 4. Como nós estamos falando de alteração, então você já assume que anteriormente existia um certificado de boas práticas e que esse certificado também está sendo atualizado mediante essa nova situação, ok? Então, sem este novo certificado ou sem um parecer por escrito da Anvisa, a nova alteração não pode ser implementada. Bom, falando um pouquinho agora de um assunto que é bastante sensível para as empresas, que é o esgotamento de estoque. O que é o esgotamento de estoque? É aquela situação onde você, por exemplo, tem um novo modelo ou você tem uma alteração do modelo existente de produto, via de regra, e você fica com um estoque antigo, de material antigo dentro do seu inventário e muitas vezes você não sabia o que fazer com isso. Bom, o que a Anvisa colocou no artigo 25? Havendo a necessidade do esgotamento de estoque de produtos acabados em decorrência de uma alteração, é permitida a importação e a comercialização simultânea das versões envolvidas até o fim do prazo de validade ou vida útil do produto. Então hoje eu não tenho mais aquela questão dos 120 dias para matar o meu estoque, ou seja, para acabar com o meu estoque de produtos, o que muitas vezes nem é factível. Porque você tanto tem produtos muito baratos no mercado, quanto você pode ter produtos de alto valor e alto valor agregado, ok? Parágrafo único. Alterações realizadas para solucionar problemas de segurança e desempenho do produto não se enquadram na permissão do caput. Ou seja, se você teve um problema com a sua linha de produtos, com um determinado modelo, e por conta disto você está sendo obrigado a implementar mudanças, então aquele estoque dos produtos que apresentaram problemas, ele não pode ser esgotado. Okay? Aquele estoque você esquece, você passa a vender os novos modelos agora sem aquele problema originário. Okay? Quanto às embalagens, rotulagens e materiais escritos, como por exemplo bulas e manuais, a Anvisa deu o prazo de 120 dias contado da publicação da alteração para que se esgote o estoque. Então, enquanto o produto físico não tem prazo, ou prazo é o prazo de validade, ou prazo da vida útil do produto, o que são dois conceitos diferentes. Validade é uma coisa, vida útil é outra. Na questão dos rótulos, embalagens, instruções de uso e manuais, o prazo para esgotamento do estoque desses materiais é até 120 dias. Bom, e se passar 120 dias, o que é que eu faço? O que eu faço? Eu troco esses produtos. Troco, obviamente, a embalagem ou troco as instruções de uso, dentro dos ditames dos marcos regulatórios, claro.
ok? Quando a gente vai avançando um pouco mais, nós já falamos de processos novos, alteração dos processos existentes, agora nós vamos falar da revalidação das notificações ou dos registros. Notificação não tem revalidação, segue da mesma forma. Uma vez que o produto está notificado, ele continua, a notificação não tem prazo de validade. Já o registro tem o prazo de 10 anos a contar da data de publicação no Diário Oficial e ele pode ser renovado de 12 a 6 meses da data do vencimento. Ou seja, se o registro vale 10 anos, terminou o 9º ano, começou o 10º ano, durante os 6 primeiros meses do 10º ano da validade do registro, eu posso renovar. Se eu perdi essa janela de renovação, eu posso registrar o produto novamente, só que ele vai ter outro número de registro, o que pode implicar em problema de rastreabilidade, problema de embalagem e tudo mais. Então não é adequado que a gente perca o prazo de validade. E esse prazo ele deve ser contado de acordo com a RDC 250 de 2004. Se vocês observarem o artigo 3º da RDC 250 de 2004, ele traz lá o critério de contagem de tempo. Tá? Muita gente se confunde nisso por conta de ano bissexto, por conta do mês de fevereiro, que um ano tem mais dias, no outro ano tem menos dias e acaba perdendo o prazo. Então, primeiro, não deixem o prazo de revalidação para o final e, segundo, observem o que diz a RDC 250 de 2004. Vamos falar um pouquinho agora do repositório documental, que é aquela obrigação que as empresas já têm atualmente de fazer o upload das suas informações, da informação dos seus produtos no site da Anvisa, ok? Para produtos notificados ou registrados e alterações, a Anvisa concedeu 30 dias para fazer o upload, ou seja, saiu o registro ou saiu a notificação publicada em Diário Oficial ou mesmo uma alteração, a empresa tem 30 dias a contar dessa data, 30 dias corridos a contar dessa data, para fazer o upload disso no site da Anvisa. E 180 dias para aquelas alterações não reportáveis, aquelas alterações que nem mesmo você precisa informar a Anvisa no primeiro momento, mas que a Anvisa exige que você reporte essas alterações, ok? Bom, uma dúvida que também é uma dúvida corrente, que muita gente nos questiona é o seguinte. Bom, a Anvisa, vamos imaginar que a Anvisa aprovou de alguma forma uma notificação ou mesmo um registro, e daqui 6, 8, 10 meses, 2 anos, a Anvisa começa a questionar sobre aquele mesmo registro, aquela mesma notificação. Então, a pergunta é, como é que se dá isso? Isso é um ato legal, é um ato ilegal, é um excesso, né, de autoridade, não é um excesso de autoridade? Não. Os artigos 37 e 38 da RDC 751 de 2022 tratam desse procedimento de revalidação processual, fala como isso vai ser feito, por que isso pode ser feito e que isto pode efetivamente ser feito. E se vocês tiverem a curiosidade de ler a Lei 9784 de 99, que trata dos processos administrativos na esfera federal, vocês vão observar que o ato público ele pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive sob o argumento do bem público, né, que é o bem maior. Ou seja, se você estiver falando de saúde pública, e a Anvisa entender que ela precisa revisar alguma coisa ou mesmo suspender ou cancelar um determinado registro de um produto, ela vai fazer isso em razão da saúde pública, que é um bem maior, é um bem da comunidade, é um bem da sociedade, contra um direito de uma empresa ou de um indivíduo, ok? É assim que funciona o nosso direito aqui no Brasil. Bom, então nós falamos sobre processos novos, falamos sobre alterações, vamos falar um pouquinho agora sobre o cancelamento. Obviamente, todo produto que não vai mais ser comercializado, ele é passível de um cancelamento do registro ou da sua notificação. O que, inclusive, nós sempre sugerimos fortemente aos nossos clientes. Por quê? Para evitar que terceiros possam comprar esses produtos em outros países e contrabandear e trazer esse produto efetivamente na forma de contrabando. Já verificamos essa situação várias vezes e óbvio que a Anvisa vai bater a porta do detentor do registro num primeiro momento, se aquele registro seguir válido. Então, na situação em que vocês não vão mais comercializar ou não vão mais importar ou não vão mais fabricar um determinado produto, a sugestão forte é sempre cancelar o registro, tá? Outro item interessante aqui é que a Anvisa fala da suspensão do registro ou da notificação e o cancelamento do registro ou da notificação. Essas situações estão absolutamente descritas de forma muito clara e cristalina, tanto no artigo 39, que fala das suspensões, quanto no artigo 41, que fala do cancelamento dos registros. Então, essas são as situações perante as quais a Anvisa poderá suspender
e futuramente retomar essa notificação, esse registro, ou eventualmente cancelar e dar por cancelado aquele registro, aquela notificação. Eu sugiro também que vocês leiam. Em relação aos rótulos e instrução de usos e manuais, os rótulos têm previsão nos artigos 46 e 47, enquanto as instruções de uso têm previsão nos artigos 46 e 48 desta nova resolução, ok? E finalmente a Anvisa esclarece um ponto que também é um ponto de dúvida para muita gente, embora haja resolução anterior, como eu já citei, fala-se da instrução de uso ou do manual em formato não impresso. Ou seja, existe a possibilidade de eu entregar um produto sem que eu entregue uma instrução de uso ou um manual impresso? Sim. Essas previsões estão do artigo 50 ao 54, sendo que o artigo 54 traz em que casos isso não é possível. Basicamente não será possível, vocês poderão ler com mais detalhes, quando este produto for um produto destinado ao uso por leigos. Então, por exemplo, eu vou vender um termômetro de uso caseiro, ou vou vender um aparelho de pressão arterial de uso caseiro. Eu posso não entregar a instrução de uso ou manual para esse consumidor? Não, eu não posso. Então, nesses casos previstos no artigo 54, a entrega das instruções de uso e dos manuais, quando aplicáveis, eles já estão devidamente descritos, ok? Bem, era isso que eu tinha para comentar num primeiro momento. Nós vamos voltar futuramente com outros vídeos, detalhando tecnicamente, item a item, dessa nova resolução. O nosso time já está preparado para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham. Então, vocês podem nos procurar através das redes sociais ou através do nosso site www.latinigroup.com. Agradeço a atenção de todos, sucesso e voltamos numa próxima ocasião. Obrigado.